Olá amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 16 anos em atividade na TV Tupaense. Confira as atrações do programa de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa persistente. E 2019 começa com uma grande novidade. O Grupo Ágape firmou mais uma parceria, desta vez com a TV Cidade de Taubaté, que é uma emissora comunitária localizada em Taubaté, São Paulo, e é um pontão de cultura. Quando fomos ponto de cultura, participamos de inúmeros encontros estaduais e tivemos o prazer de conhecer Jefferson Mello, que foi quem selou esta grande parceria. Com vocês... Estar em sintonia com todos os telespectadores aqui da cidade de Taubaté e hoje um dia muito especial em nossas gravações. Nós estamos começando o primeiro programa de 2019, realmente um programa diferente, um visual diferente, cabelo, óculos e também aqui no estúdio nós temos a presença de flores que sempre trazem uma harmonia em nosso programa, em nosso ambiente. Temos também exposição de quadros, nós temos o quadro aqui de Yuri Guimarães, um trabalho belíssimo que foi doado à TV Cidade de Taubaté, que é o trabalho de Madonna. Parabéns a Yuri Guimarães, esse grande artista plástico. E o nosso programa tem o patrocínio do Bar e Restaurante do Osmar, nosso grande colega que está sempre conosco em todos os programas, aqui na Avenida da Saudade, número 470, aqui no Jardim Humaitá. Telefone 3632-1221, 3632-1221, o Bar e Restaurante do Osmar. Muito obrigada a todos os telespectadores que estão conosco nessa sintonia. E hoje, caros ouvintes e telespectadores, nós temos um momento especial em nosso programa, porque como eu destaco em meu livro, O Momento de Decisão, eu destaco a relação entre pais e filhos, hoje eu vou estar destacando uma questão que é muito importante e primordial, que é o relacionamento entre pais e filhos em passeios. Nós estamos na época de janeiro, férias, início de ano, e muitos estão querendo se divertir, passear, e nós temos que pensar no relacionamento entre irmãos, pais e filhos, que deve ser sempre acolhedor. E eu sempre incentivo nesses passeios, vamos passear em Passa Quatro, que tem o trem de Passa Quatro, tem o trem de Guararema, tem o trem não só dessa região nossa aqui do Vale do Paraíba, mas existem trens que fazem passeios belíssimos. Então hoje o nosso programa presta uma homenagem à memória do trem, porque nós sabemos que por volta de 1870, quando foi comemorado o ciclo de ouro do Brasil, que foi o ciclo do café, esse período teve realmente o auxílio dos trens. Os trens que levavam toda essa produção cafeeira para os portos. Então nós devemos aos trens, às ferrovias, esse desenvolvimento do Brasil. Portanto, caros telespectadores, no dia de hoje é um dia muito importante. Eu sou uma amante dos trens, eu sou uma amante das ferrovias e eu gostaria de ver o nosso Brasil afora, de norte, sul, leste, oeste,
sendo também tendo essa possibilidade das ferrovias, dos trens, como iria ajudar não só Via Dutra, todas as estradas por aí afora, mas ajudar no nosso desenvolvimento. Então, hoje nós temos uma pessoa ilustre, convidado, que vem a ser da BPF, que já existe há 41 anos. A BPF, nós temos aqui a presença do nosso grande amigo, colega Bruno Sanches, que é o presidente da BPF. É um prazer estar com você, Bruno. Ele falou, pô, você tem na Europa, por que não pode ter no Brasil? Exato. E aí ele criou, ele até começou de uma maneira bem simples, ele botou um anúnciozinho no jornal, quem tem interesse em Maria Fumaça, locomotiva a vapor, me procura pra gente criar uma entidade. E aí eles fundaram a BPF. Ela começou já, logo eles já começaram a luta ali para preservar a estrada de ferro oeste de Minas, que é lá em São João del Rei, Tiradentes, que muitas pessoas conhecem, mas ninguém sabe que aquilo no fundo existe porque foi a primeira luta da BPF, de preservar aquilo lá. E depois começaram a um trabalho junto, na época era a rede ferroviária, de conscientizar a rede, de preservar esse material. E começaram a procurar um lugar para onde nós vamos colocar tudo isso. Aí eles conseguiram a linha lá em Campinas, que hoje funciona até hoje, de Campinas a Jaguariúna. Foi até um convênio com a FEPASA, que já não existe mais, a FEPASA cedeu aquilo para a BPF. E aí eles começaram a coletar Maria Fumaça, vagão, carro de passageiro de tudo quanto é lugar e levar para lá. E foi onde nasceu a BPF. Depois, com os anos, ela foi expandindo. Aí no comecinho da década de 90 começou um movimento em cruzeiro. Estava já iminente que ia ter o fechamento da linha de Minas. E aí começou aquele movimento para preservar, para salvar, criar um trem turístico, e o pessoal começou a se envolver com a BPF. E aí que foi onde surgiu, na época, a regional de cruzeiro, que foi onde meu pai começou a se envolver, que meu pai sempre gostou de trem, a gente sempre mexia com ferromodelismo, com as miniaturas. Aliás, vocês têm uma oficina na cidade de Cruzeiro, que eu tive a oportunidade de visitar juntamente com meu esposo, uma oficina de recuperação de trens e locomotivas. A oficina nossa hoje, modéstia à parte, a gente pode dizer que é uma das maiores no Brasil hoje. Questão de manutenção de locomotivas a vapor. A gente também faz manutenção de diesel, de vagões e tudo mais. O foco principal são as locomotivas. Porque hoje a gente tem, na BPF, a gente tem várias regionais, como se fossem filiais. No caso, a gente cuida da Regional Sul de Minas, que é que mantém o trem em Passa Quatro, em São Lourenço, o trem das Águas, e agora, mais recente, em Guararema. E ali a gente faz a manutenção, dá o suporte a todos esses trens, e ainda dá o suporte também para outros trens da BPF, que existe uma integração entre as regionais. Tem algumas oficinas que são mais especializadas em determinados serviços, então a gente manda para eles, assim como eles mandam para cá, vai sendo uma troca ali de favores entre as regionais. E é tão importante esse trabalho de vocês. Eu sempre destaco, não só no meu livro, nos meus folhetins, que você chegou a escrever várias oportunidades sobre o trem, sobre ferrovias, essa questão da relação, principalmente agora, período de janeiro, período de férias, a relação entre pais e filhos, os passeios. Vocês organizam muitos passeios, que além dessa questão divertida, tem a parte cultural, de conhecimento. Sim. E isso é muito importante, não só em Passa Quatro, mas aqui em Guararema. Vocês organizaram um trem do Papai Noel, agora em dezembro. Sim, teve o trem de Natal. Ele é uma parceria grande que a gente faz com uma ferrovia, que é a Rumo Logística, que o pessoal não deve conhecer, porque aqui é outra ferrovia. Sim. A Rumo atua principalmente na parte norte de São Paulo e no sul. E eles têm uma preocupação muito grande com a parte social. Eles fazem um trabalho social muito grande e existe até hoje aquele conflito das pessoas com a ferrovia, que o trem passa aqui, só suja a cidade, faz isso e aquilo. E eles começaram a ver que a melhor forma de trazer a população de volta para a ferrovia era realmente trazer a população para a ferrovia, que muitas vezes fazia aquele trabalho fora da ferrovia. E ano retrasado, eles em Curitiba, eles fizeram em parceria com a BPF, a gente pegou uma Maria Fumaça, botamos luzinhas e foi desfilar em Curitiba.
era para ser uma coisa de 2, 3 dias. Teve uma repercussão tão assim, absurda, assim, um negócio assim, surpreendeu tanto, que o negócio que era para 3 dias ficou quase um mês lá. Que ótimo. E aí esse ano, em 2018, eles falaram, nós queremos fazer mais. Sim. E aí falaram, nós queremos fazer em São Paulo também. Aí foi que eles procuraram a gente aqui. E esse ano a gente teve 3 trens de Natal. Nós tivemos 2 trens na região sul e um que veio de São Paulo, que saiu lá de São José do Rio Preto e foi até Jundiaí. Ele ali em uma semana percorreu mais de 25 cidades. O trem todo enfeitado, com iluminação. E era uma coisa absurda. Até dava assim, o pessoal ficava meio bravo, pô, o trem tá atrasado. Que não tinha como ele chegar no horário. Porque ele chegava na cidade, era tanta gente que o trem não conseguia passar. Sim. Ele tinha que parar, esperar o pessoal ver, tirar foto, acalmar, abrir o caminho, aí seguir a viagem. Mas foi assim, muito, assim, uma repercussão muito grande, muito positiva. E aquela coisa assim, a gente viu ali pessoas que provavelmente nunca pararam na vida para ver um trem passar e foram ali ver. Então a pessoa viu que a ferrovia ainda faz parte da vida dela. Não está ali só passando dentro da cidade dela. Bruno, esse programa de hoje eu quero reviver, assim, é uma questão da memória do trem. Essa memória do trem eu acho que está em todas as pessoas, mesmo pessoas que não tiveram oportunidade de andar de trem. Eu cheguei a andar de trem, São Paulo a Taubaté, Taubaté Cruzeiro. Então realmente fantástico. E eu tenho um sonho comigo, porque nós temos aqui no nosso Brasil afora uma região tão grande, norte, sul, leste, oeste, e você vê o Brasil tão grande. Como seria bom se houvessem ferrovias, se houvessem trens ajudando. A Dutra, por exemplo, a Presidente Dutra, a grande rodovia aqui do Vale do Paraíba, Rio, São Paulo, ela não comporta mais. Se houvesse essa possibilidade dos trens, não é? Sim. Eu pergunto para ti, como seria importante esse desenvolvimento? Eu acho importante por N motivos, né? Nós temos uma questão estratégica mesmo, sim, você reduzir custos, apesar que eu tenho uma visão assim mais prática disso, eu não tenho uma visão assim, às vezes pessoas sonhadora. Eu sou mais prático, sim, aprendi com meu pai, a gente ser mais sim, pé no chão ali. O Brasil teve muitas falhas nesse aspecto. Eu acho que uma das falhas que teve, foi até aquela coisa do Estado mesmo, de pregar ali que a ferrovia é um negócio barato. E a gente fala, gente, a ferrovia ela não é barato. A ferrovia ela é cara, ela é uma infraestrutura cara, ela é cara para você manter, ela é cara para você criar. Ah, mas ela é mais barata que o caminhão. Ela é mais barata, só que ela precisa ter volume. A ferrovia ela é uma coisa feita para volume. Então, você fazer uma ferrovia para sair com um vagãozinho daqui até ali, não vale a pena. Põe no caminhãozinho, que é muito mais em conta. Sim. Então, eu vejo que para a gente desenvolver a ferrovia no Brasil, a gente tem que focar nos grandes centros, onde a gente sabe que existe uma demanda. Gosto de pegar a região nossa, uma região que o transporte hoje está saturado, e você desenvolvendo aos poucos, e você criando essa rede, criando essa integração, que é o grande diferencial que tem de uma Europa, dos Estados Unidos para cá, é que existe uma integração muito grande de todos os modais. O Brasil hoje não tem, ele tem muito pouco. Está voltando devagarinho, assim, de forma modesta, mas eu acho que ainda tem muito espaço para isso crescer ainda. Sim. Eu lembro, vocês receberam uma comitiva da Inglaterra, que vieram visitar aqui o Brasil e ficaram encantados com a ferrovia. Você foi uma das pessoas que recebeu esse grupo. Isso, na verdade é um grupo de excursão. São todos entusiastas, pessoas que gostam de ferrovia, principalmente maré-fumaça, vapor. E são pessoas que, a grande maioria, viajam o mundo todo atrás de trem de maré-fumaça. É o grande foco deles. E na verdade nós organizamos por 3 vezes essa excursão. Eles vêm ao Brasil, a gente visita praticamente todas as ferrovias do Brasil que ainda tem algum tipo de maré-fumaça. E nesse aspecto surpreendeu muito assim, a questão do elogio, né? Que a gente tem aquela... várias vezes chegaram para mim, eles olhavam para mim, mas como é que você mantém isso? Com a bilheteria do trem. Não dá, é impossível. Não, a gente faz só com a bilheteria. Porque você pega na Inglaterra, todas as ferrovias que tem a vapor, que são entidades, associações também, tem muito suporte do governo.
Aqui a gente não tem, a gente sobrevive sozinho. Infelizmente. Infelizmente ou felizmente. Eu por um lado eu me orgulho de poder dizer que a BPF ela se sustenta sozinha. Tá. Ela não precisa de um suporte, ela não é uma entidade deficitária. Ela tem a geração de renda própria dela, que é com o apoio da população, e eu vejo isso como um reconhecimento, que a população tem lá voluntariamente, vai nos passeios, contribui. Então isso quer dizer o quê? Que a população gosta e aceita aquilo. Então eu vejo assim como uma vitória mesmo que a gente conseguiu. E esse pessoal elogiava muito. Falava, pô, isso aqui que vocês estão fazendo, nossa, tem que vir mais gente para cá conhecer. E eles vêm por gostar. Tem o outro lado também, o Brasil teve muita coisa da Inglaterra nas ferrovias, então você tem aquele pessoal de chegar aqui, o cara olhar, pô, isso aqui foi feito no meu país. Sim. Quando teve a pessoa que chegou, pô, isso aqui foi fabricado na minha cidade. Aí chegou uma pessoa, isso aqui era fabricado lá onde eu morava. Sim. Então tem toda essa questão, a história também, eles trazem história. E tem também o contato. Nesses grupos vinham também pessoas que lidavam com preservação. Então tem uma troca de experiências também. Como é que você faz isso lá? Eu faço de tal forma. Isso aqui não, faz assim que é melhor. E foi criando uma rede, a gente troca informações. Às vezes a gente precisa de informação de uma locomotiva que foi fabricada na Inglaterra. A gente entra em contato lá, o pessoal pesquisa, olha, eu consegui achar um desenho aqui no museu, eu vou mandar para vocês. Então, assim, é uma rede, hoje praticamente ficou uma coisa mundial mesmo, essa questão da preservação. Você nos passeios que você faz sobre ferrovias, Paranapiacaba é uma região que você vê grandes ferrovias ali, aliás, grandes trens, locomotivas. Sim. Paranapiacaba é uma coisa única no mundo. A judiação de Paranapiacaba foi não ter tido o reconhecimento que merecia, principalmente da rede. Tá. A rede foi quem teve a oportunidade de manter aquilo, infelizmente ela optou por não manter. Mas assim, eu tive contato, principalmente na Inglaterra, ali era uma ferrovia inglesa, totalmente inglesa, e se você tinha o sistema funicular, o sistema funicular não é único no mundo, não, existiu no mundo todo, mas a complexidade e o tamanho que foi feito em Paranapiacaba só existiu lá. Sim. A Inglaterra teve diversos sistemas funiculares, inclusive já tive contato com autores que escrevem só sobre sistemas funiculares, e falam, não, Paranapiacaba é único. E infelizmente não teve o reconhecimento, hoje está numa situação deplorável. A BPF ela mantém uma parte do sistema, uma parte do museu, ela procura manter, mas lá a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente burocrática, ali existe diversos tipos de tombamentos, então para você fazer qualquer obra ali tem um trâmite burocrático enorme que atrapalha, a nossa estrutura é muito pequena. Então a gente tem uma dificuldade grande de conseguir manter esse trabalho lá. Mas estamos tentando, assim, devagarinho a gente está recuperando uma coisinha aqui, outra ali, e aos poucos está evoluindo. E é uma pena que exista essa questão desse bloqueio, dessa questão, eu diria assim, falta de não só patrocínio, mas de participação do governo nesse sentido assim desse desenvolvimento. Por exemplo, a estação ferroviária daqui de Taubaté, caros telespectadores, é uma tristeza, é triste você ver uma estação que era bonita, bem organizada e que hoje está à míngua. Até que Taubaté teve uma parte que foi recuperada e tem outra parte que ainda está. E é uma dificuldade muito grande e ficou essa questão das estações, elas foram feitas para um propósito, né, que era a questão dos passageiros. Sim. Hoje já não tem mais essa necessidade. Você tinha aquele contorno local da ferrovia também, que hoje não existe com a tecnologia, a evolução toda, muita coisa se tornou obsoleto. E muitas prefeituras não sabem aproveitar, né? Às vezes você tem um prédio bonito, um prédio que poderia abrigar, às vezes, uma estrutura grande da prefeitura. Sim, sim. Você tem muitas cidades que as prefeituras, às vezes, têm muitos imóveis alugados, você tem um outro prédio ali abandonado que poderia estar sendo usado. Mas é uma questão de conscientizando a autoridade, ver, olha, você pode aproveitar aquilo, você vai trazer aquilo de volta para a população, você vai ter um prédio recuperado, e ao mesmo tempo ser útil. Exato. Cultural, museu, trazer a história, porque o Brasil precisa muito disso, dessa questão da história. Quando a gente fala do ciclo de ouro do Brasil, que foi os Barões do Café, eles devem muito aos trens.
Então eu acredito que esse desenvolvimento também pode vir através dos trens, não é? Sim, pode. É o trabalho principalmente que a gente faz na BPF. Hoje, os trens nossos, os passeios, qual que é o principal objetivo? A pessoa vai lá, ela conheceu uma ferrovia como era 50, 60 anos atrás. Sim. Ela tem esse contato com a ferrovia antiga. Até a pessoa chega, pô, mas o banco é de madeira. Falou, banco é de madeira, era de madeira. Exato. Viajar, você vai ficar meia hora aqui dentro, mas o pessoal ficava o dia inteiro sentado aí dentro para poder viajar. Então, para a pessoa ter aquele contato e ver a história. E toda ferrovia, ela sempre tem muita história. Desde coisinhas mais simples, coisas mais complexas. A gente pega ali em Cruzeiro, muita gente não sabe, mas Dom Pedro II, o imperador, foi 2 vezes lá visitar a obra da ferrovia, que foi uma das maiores obras da época. Sim. E as pessoas não têm consciência disso. A gente pega o túnel lá no Alto da Serra, na época da construção, dizem, eu não tenho confirmação, eu nunca consegui confirmar, também nunca consegui provar que não é verdade. Onde teve a Revolução. Isso, mas segundo 32. algumas informações, o túnel, na época da construção, ele era o 2º maior túnel do Brasil. Que beleza. Eu ainda não consegui comprovar, mas também não consegui provar o contrário. Sim. Então, tem muita história, teve muitos desafios, questão de engenharia, que existia uma tecnologia grande que veio para cá, e isso se perdeu. Muita coisa as pessoas não sabem, não tem essa consciência. A gente tem a questão da Revolução, que foi muito forte, somente na história do estado de São Paulo, aconteceu muita coisa na nossa região, e a ferrovia sempre envolvida ali. E fora as historinhas menores, que você tem muita coisa. De todas as ferrovias, Paranapiacaba, então, é de tudo quanto é jeito. Eu consto aqui no meu livro uma história sobre André Rebouças e Antônio Rebouças, que foram 2 grandes engenheiros que na época do Império, eles foram responsáveis pelo projeto da construção da região de Paranaguá e Curitiba, né? Aquela região ali próxima a Antonina, e são 2 irmãos engenheiros maravilhosos que conseguiram romper com preconceitos na época, 2 grandes engenheiros negros que conseguiram enfrentar um momento que o Brasil vivia, que era da escravidão. E até ali tem uma história ali que você tinha engenheiros, eu não lembro a nacionalidade, eu não sei se era francês, se era inglês, mas eram estrangeiros. E parece que eles vieram, começaram e desistiram. Falaram, não, é impossível fazer uma ferrovia aqui do jeito que vocês querem, não vai dar. Aí eles vieram, né, conseguiram. Que é maravilhosa a construção, né? Tem muitas obras de arte. É um símbolo das ferrovias. Curitiba, Paranaguá, Paranapiacaba. Sim. São símbolos. A região nossa, a ferrovia nossa ali, Cruzeiro, não teve tantas obras de arte, com exceção do túnel, que foi a maior obra de arte da região por muito tempo. Sim. E que eram desafios, eram todos engenheiros ingleses. Então ela tem muita história ali, ela é uma ferrovia inglesa no meio do Brasil, assim como a Paranapiacaba. Isso influenciou a cultura da região, principalmente Cruzeiro. Cruzeiro teve uma influência muito forte dos ingleses. Até hoje em Cruzeiro a gente tem aquela questão das ruas numeradas, não é oficial, mas até hoje todo mundo fala a Rua 2, a Rua 3, a Rua 4, todo mundo fala. Sim. Isso tudo é herança dessa cultura que ficou ali na cidade. A cidade foi planejada pelos ingleses, né, pelo menos o centro, né, depois ela cresceu desordenada. Então teve muita influência da ferrovia no Brasil. Tem aquela história que a primeira partida de futebol foi lá em Paranapiacaba, né, da São Paulo Rei, tem essa história. Sim. Foram os ingleses que trouxeram para cá. Sim. Então ela afetou o Brasil de tudo quanto é forma. E eu acredito, Bruno, que se a gente incentivar todos esses que são amantes do trem, das ferrovias, se nós incentivarmos, eu acredito que vai ter alguns olhos do governo para essa questão. Esse é um sonho que eu tenho. Quando eu vi a estação da Bolonha, lá na Europa, uma estação imensa, com ramais e trens para tudo quanto é local da Europa, ali em Frankfurt, também na Alemanha, eu fiquei encantada. Então eu tenho esse sonho, é um sonho meu,
sabe? Quem sabe aqui no Brasil a gente consiga esse desenvolvimento. Eu acredito que a gente vai conseguir, assim, vai demorar muito tempo para chegar naquele nível, mas eu acho que a gente vai desenvolver da nossa forma. A ferrovia, cada lugar é de um jeito, ela se adapta à região que ela está trabalhando ali. E eu acredito que no Brasil vai vir uma mistura de tudo, porque na verdade a nossa ferrovia hoje já é misturada, né? A gente começou como uma ferrovia europeia, num padrão inglês, depois a gente foi virando para um padrão americano, que existe uma diferença, questão de forma de funcionamento, tudo. O europeu ele é mais focado basicamente num trem curto e rápido. O americano não, já é um trem mais longo, mais lento, mais pesado. Que hoje é a tendência que a gente segue, que geralmente é a tendência mais comum para um país grande. Né? Você tem um trem mais longo para percorrer uma distância grande. Que você, na sua concepção de trem, você acha que é possível o trem ter de carga e também de passageiros? Com certeza, isso acontece no mundo todo. Eu acho que é uma questão de você adaptar a forma de trabalho. Sim. Na verdade, a gente já tem isso, inclusive no Brasil. Guararema mesmo, a gente opera com o trem turístico, numa linha de carga e passageiro convivendo. Lá no sul nós temos 2 linhas da BPF também funcionando em linhas operacionais, convivendo com o trem de carga. Sim. É possível, é uma questão de adaptações. Na Europa você tem diversas linhas com carga e passageiro, nos Estados Unidos também. Então é totalmente normal no mundo todo. Quando o pessoal fala tem que segregar carga e passageiro, eu já olho para o não tem necessidade, dá para conviver os dois. É caso muito específico que não dá para pôr os dois. Na maioria dos casos não tem porquê. Eu quero parabenizar não só você, Bruno, que é o presidente da BPF, dessa associação tão importante, mas também parabenizar o seu Jorge, que é o seu pai, que a gente chama Jorginho, né, com muito carinho. Felipe, que eu vejo sempre conduzindo os trens, seu irmão, que é uma pessoa fantástica, querido, que um dia deu uma aula dentro da oficina das ferrovias ali, dos trens em Cruzeiro. Ele deu uma aula explicando, orientando, tão jovenzinho e com tanto conhecimento. Parabenizar esse empenho de vocês e de todo o pessoal da BPF. Quero agradecer também ao restaurante Bar do Osmar, que está sempre conosco, aqui na Rua Humaitá, na Avenida da Saudade, 470, sempre colaborando, participando conosco, em muitos momentos aqui do nosso programa. Então, hoje é um dia que nós iniciamos o ano assim, pensando grande, vamos pensar grande por esse Brasil afora, que esse Brasil possa se desenvolver, não é, Bruno? Não, eu acredito que está caminhando. Até na questão da ferrovia, a gente já vem observando nos últimos anos a mudança de mentalidade das próprias ferrovias, está aumentando a preocupação deles, inclusive com a própria história. No começo eles não tinham tanta preocupação. A gente vê igual essas parcerias que a gente fez agora para o trem de Natal, o tanto de apoio que a gente tem recebido da concessionária lá no Sul e agora em São Paulo, aqui da Rumo. As outras estão começando a enxergar isso também, que tem que trazer a história de volta. Porque a ferrovia, a maioria delas são todas centenárias, ela tem muita história na bagagem dela ali. E eles viram que é importante manter isso, trazer um pouco disso de volta. É até o slogan que a gente usa para a Rumo, né? É preservar o passado, mas também tem que desenvolver o futuro. Isso é cultura. E o Brasil, o nosso povo necessita disso. Preservar a cultura, preservar todos esses sonhos, porque o brasileiro é um povo maravilhoso e sonhador, não é? Então eu acho que esse desenvolvimento vai ser muito importante. Vai ajudar também o relacionamento em família. Eu sempre, dentro da psicologia, eu destaco como é importante nas férias todos estarem juntos, participando juntos, essa questão do amor em família, essa questão das relações saudáveis. E vocês propiciam isso nos passeios de trem. Sim, que os passeios são principalmente focados na família. Então é sempre muito comum a família. Você tem a turma mais jovem que vai para conhecer, o pessoal mais velho que vai ali para reviver e muitas vezes para levar os mais novos, filha, neto, vão lá para você ver o trem que eu viajava.
como é que eu viajava no passado. Então tem muito essa questão da família. É muito difícil a gente ver uma pessoa sozinha. É sempre uma questão muito familiar. Parabéns por esse Obrigado. Trabalho da BPF. Obrigado, eu agradeço você abrir esse Parabéns espaço. a toda essa equipe de vocês. E eu quero agradecer também aqui à TV Cidade de Taubaté por essa possibilidade de estarmos mostrando a importância do trem, das ferrovias, da BPF. Eu quero agradecer ao meu caro amigo, colega André, da edição, e ao Jefferson, que está conosco aqui dentro dos estúdios. Muito obrigada a todos os telespectadores, espero que tenham apreciado o nosso programa de hoje, que é o início falando de desenvolvimento. Nós vamos estar falando de muitos assuntos importantes, porque o importante é você estar e atuar diante das situações. E é o que vocês fazem com muita propriedade. Parabéns, até o próximo programa, se Deus quiser, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado você, ok. Obrigado pela oportunidade e fica o convite para quem quiser conhecer, nos visitar, Guararema, Cruzeiro, Passa Quatro, São Lourenço. Estão à disposição. Muito obrigada. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada a todos.